Bem-vindos ao Casca de Nós! Eu sou o Fred e você pode acompanhar o meu cabelo crescendo ao longo desses vídeos, porque eu corto meu cabelo muito raramente. One Piece entrará em hiato. Isso mesmo! Infelizmente, não teremos One Piece por um mês inteiro, 4 semanas. Eu sei, muito triste. Mas o Oda merece um descanso depois desse arco massivo que nós tivemos. Pra quem não sabe, do dia 26 de junho até 25 de julho, o Oda vai entrar em férias. Ele vai tirar essas férias pra não apenas organizar todos os eventos que vão ocorrer, porque vai ser aniversário do One Piece, vai ter o filme Red e também a série live action do One Piece. Ele também quer tirar essas férias para estruturar o fim de One Piece. Isso mesmo, estamos na saga final, entrando na saga final. O fim de um ano sinaliza o começo do fim do One Piece. Então podemos aproveitar esse um mês de ato para reler One Piece inteiro. Por que não, né? E quem sabe experienciar o ano tudo de uma vez. Não mude a minha opinião, não mude a forma como eu enxergo a estrutura narrativa, os temas trabalhados, porque existe uma visão diferente quando você lê ele semanalmente de quando você lê ele de uma só vez. Ou até mesmo mensalmente, né, pro volume. Mas não se preocupe porque eu não vou deixar você sem conteúdo aqui no Casca de Nós. Eu irei utilizar esse um mês sem capítulos novos para falar da novel do Ace, desenhado por Boichi, o autor de Dr. Stone. Pra quem não sabe, existe uma novel, existe um livro que conta as aventuras do Portugas de Ace, irmão do Luffy. E o Boichi recentemente ilustrou esta aventura em forma de mangá. Então, nessas próximas 4 semanas, eu irei falar dos 4 capítulos, cada semana um capítulo, dessa novel do Ace desenhada por Boichi. Sem mais delongas, vamos para o capítulo de One Piece 1052. A história de capa da Germa 66 continua. E nunca tinha imaginado esse desenvolvimento. Até porque eu tinha esquecido completamente sobre o Caesar, né? O Caesar Clown. Eu não sei porquê, eu apaguei da minha memória de que ele tinha ficado em Whole Cake. Eu não faço ideia de onde é que eu achei que ele estava. Mas ele está em Whole Cake e aí faz todo sentido ele se juntar ao Germa 66, visto que o pai do Sanji, o Judge, fez parte dos Mads, o grupo de cientistas mais renomados da antiga era. E como ele também fez parte do time de desenvolvimento do Vegapunk, o maior cientista, o maior gênio do mundo One Piece, então faz todo sentido ele também se juntar com o Judge. Pode ser que ele aprenda algumas coisas novas, pode ser que ele acabe melhorando a tecnologia da Germa. Realmente eu fiquei muito animado com essa história de capa agora, porque eu tava pouco me lixando antes, sinceramente falando. Eu não estava me importando tanto assim com os irmãos do Sanji, mas agora o meu interesse subiu. Mas agora vamos pro capítulo em si, até porque esse capítulo foi carregado de informações. Esse capítulo é tudo aquilo que o verdadeiro fã de One Piece espera. O governo mundial confirma a derrota dos Yonkous. E aparentemente não abrir as fronteiras de Wano foi uma ótima decisão por parte do Momonosuke. Além disso, vemos alguém interferindo no sinal entre o governo mundial e a CP0. Quem será que está interferindo ali? Hein? Quem será que está indo a caminho da CP0? Cortamos para a capital das flores. E, sinceramente, eu achei bem fraca a revelação que estava a seguir. Drake e Hawkins, os dois traidores, conversam, um justificando a sua traição ao outro. E nos foi revelado que a pessoa que tinha apenas 1% de sobreviver durante esse mês, era o próprio Hawkins, o que me pareceu meio fraco, porque como eu não me importo muito com o Hawkins, tipo, não me leve a mal, eu gosto muito do design dele, eu acho que ele é um ótimo rival pro Luffy, mas eu não me importo tanto assim quanto ao personagem dele. E, sinceramente, ironicamente, essa revelação me fez me sentir traído pelo Oda. Talvez essa fosse realmente a intenção do autor, né, de trair o sentimento dos leitores com um traidor, porém eu duvido muito. E não tira o fato desse 1% ter sido usado pra criar um drama barato, né? Porque ficava aquela expectativa quem ele estava falando, criava todo um mistério em cima. E no fim, esse mistério não trouxe uma recompensa tão grande assim. Esse arco tá cheio disso até. De alguns pontos que o autor foi ressaltando e aí trazendo uma resolução não tão gratificante assim pro leitor. Mas já vou falar sobre isso. Porque ainda fica a dúvida. Será que o Hawkins morreu? Porque o Oda é muito famoso de dar essas mortes falsas, né? De criar fake out death. A gente vê um personagem morrendo só pra ele reaparecer capítulos depois, novo em folha,
não aconteceu nada, mal foi inconveniente pra ele. E então cortamos para as escolas. Lembra quando eu falei de toda a propaganda que o Orochi fazia para as crianças? E que o próprio Oda tinha aberto, e até que foi gratificante esse, não foi tão desperdiçado assim, porque aí nós vemos que o professor tentando reensinar as crianças, né? Tentando ensinar a verdadeira história por trás do Kozuki Oden e não aquela propaganda do Orochi para fazer os Kozukis parecerem ruins e os Kurozumis parecerem bons. Ele então aproveita para mostrar a reação do povo à derrota do Kaido e da Big Mom, principalmente do Kaido e do Orochi, né? Falando do Joy Boy. E mais uma vez aqui o Oda trata Joy Boy como uma entidade. Então será que o Joy Boy possuiu o Luffy? Porque eles dizem, porque tem esse Joy Boy e ele já não está mais em um ano. Então fica aquela questão, né? Ele possuiu o Luffy, ou talvez ele é uma entidade que influencia, ou pode ser que o Luffy realmente é uma reencarnação, ou que a própria fruta é uma reencarnação. Ou será que aquilo da vontade herdada, né? De que o Luffy herdou a vontade do Joy Boy? Ainda não temos respostas, apenas dúvidas no momento. E esse capítulo não ajuda em nada nesse aspecto. Ele, muito pelo contrário, ele traz mais dúvidas quanto ao Joy Boy do que respostas, né? Então nós tivemos alguns elementos que foram fechando para abrir essa caixa de Pandora aí quanto à entidade Joy Boy. Então, apesar dele ainda não ser relevante narrativamente falando, ele ainda tá trazendo alguma implicação a ser trabalhada no futuro. Esse capítulo foi muito para semear coisas que estão por vir. Aí nós temos o encontro entre Marco, Kinemon, Kawamatsu e Onimaru nos túmulos do Izo e Ashura Doji. Então aqui entra aquilo que eu tinha falado antes, né? O Oda, ele faz muitas mortes falsas, né? Então quando ele realmente mata alguém, como me pareceu aqui com o Ashura Doji e com o Izo, a não ser que eles deem uma de peu e aparecem mancando no capítulo seguinte, pelo que ele tá mostrando aqui, houve uma cerimônia, houve um enterro ali, né? Eles mostraram a espada do Ashura Doji e as armas do Izo de uma forma mais respeitosa. Me parece que eles morreram mesmo. Então, finalmente o Oda matando personagens, criando peso narrativo durante esses combates, né? Durante um momento muito importante na história do One Piece. Porém, eu não senti isso. Justamente porque porque as mortes deles foram muito convencionais. Então, o Oda acabou se dando um tiro no pé nessa ideia de não matar os personagens no pré-time skip, né? Porque agora quando acontece uma morte, quando realmente ocorre mortes, ela precisa ser impactante, porque senão eu não acredito, né? Foi isso com Hawkins, eu não sei se ele morreu mesmo ou se ele só tava dizendo e ele acabou sobrevivendo com aquele 1%. Pode ser que ele tenha só desmaiado. O Ashura Doji foi esfaqueado e explodido, só que eu não acreditei, porque teve o Pel que recebeu uma bomba nuclear ali nos pés dele, queima-roupa, e depois saiu só mancando no dia seguinte. O próprio Izo enfrentou os caras da CP0 e não me pareceu que ele tinha morrido, me pareceu que ele caiu inconsciente, que ele conseguiu parar ali e perdeu, sabe? Tipo, ficou sem energias. Não me pareceu que ele tinha morrido de fato. Então não é que eu não me importe com esses personagens, muito pelo contrário, eu acho que é muito legal isso. Eu acho que é muito legal, não. Eu acho que foi realmente muito impactante essas mortes, porém, logicamente impactante, não foi emocionalmente impactante, porque no momento que eu li aquilo, ele vai voltar. Então toda morte que realmente aconteceu foi muito mais explosiva, como por exemplo aconteceu em Marineford, né, que perdeu metade do rosto e tinha 2 rombos no corpo e o outro tinha um rombo inteiro, assim, virou um donuts, né? Tinha um rombo inteiro no corpo, então era bem óbvio que, tipo, não tinha como voltar. Ainda chegou um médico ali dizendo, não tem o que fazer, os órgãos internos estão todos queimados, não tem como salvar esse cara. Então tinha alguém pra confirmar. Com o Pedro também foi uma explosão lá, confirmadíssimo que ele acabou se explodindo, né, que ele acabou morrendo. Já com a Ashura Doji e com o Izo, não foi tão claro assim, precisava de alguém, precisava ter um segundo personagem falando, ele morreu, pra sentir ali no calor do momento. Agora que já esfriou, que já tô fora do calor do momento, perdeu ali um pouco de impacto emocional, sabe? Pode ser que lendo o ano do início ao fim, sem aquela uma semana de pausas, né, sem a semana de pausas, pode ser que isso mude. Mas, por enquanto, eu mantenho aqui a minha opinião de que sim, foi fraca essas mortes. Então, isso aí é mais uma questão da lógica interna do universo de One Piece do que realmente com a qualidade técnica de como foram escritas essas mortes. Porque foram muito bem executadas. O problema é que, por conta de tudo que ocorreu no passado, perdeu impacto, né? Por conta da minha dúvida ali de, será que morreu?
Eu acho que não. Acabou perdendo esse impacto. Ai, não sou eu, porque até mesmo na Wikia tá dizendo que o Ashura Doji perdeu a consciência. Apenas perdeu a consciência. Que ele ficou fraco e perdeu a consciência. Ele foi esfaqueado e depois explodido. E mesmo assim, a Wikia diz que ele perdeu a consciência. Então não é só uma questão minha. Por isso que eu tô clicando nessa tecla. Porque realmente foi algo sentido pela comunidade inteira. Então eu quero realmente reler isso. Pra ver se ele tem esse impacto emocional na hora. Mas eu já vou dizer que, semanalmente, não senti isso. E eu duvido muito que isso vai mudar lendo direto, lendo rápido assim, por conta dessa tendência do Oda. E então cortamos para o castelo da capital das flores, onde finalmente nós vimos a voadora de 2 pernas da Hiyori. Como eu esperei por esse dia da Hiyori dando a voadora de 2 pernas no rosto do Momonosuke. E aí nós temos aquele momento do banquete do Chapéu de Palha pós-luta, né? Com direito ao Luffy e o Zoro gritando que querem carne e o outro quer sake. Então, ótimos momentos assim de paralelos entre o Luffy e o Zoro. Mas não se engane, fiquei muito feliz com a volta do Zoro, fiquei muito feliz que ele tá vivo. Mas o que foi toda aquela visão da morte, né, do ceifador que nós tivemos na luta contra o King? Porque aqui me parece mais que foi usado como drama barato, sabe? Mais ou menos como eu falei no início, né? Ele introduziu esse conceito, essa situação, esse plot. O Zoro viu uma morte, parece que ele tava morto, e o Franky gritando: meu Deus, ele não tá respirando, só pra ele ter voltado assim, sem mais nem menos. Espero que o Oda vá acabar fechando essas pontas soltas no 5º ato, que eu ainda acho assim que teremos um 4º e um 5º ato. Mas eu realmente espero que ele acabe fechando isso, porque acaba perdendo muita oportunidade de trabalhar esse aspecto, né, da morte e dos 15 e do budismo, que o Zoro tem muito a ver, né, com a espiritualidade e tudo mais, e essa questão do rei do inferno. Se bem que ele foi trabalhado sim na questão do Zoro dizendo que só voltou do inferno pra matar o Sanji. Mas fora isso, não levou a nada. Porém, eu também acho extremamente necessário termos um momento de respiro, ainda mais depois de um clímax tão grande que foi o Luffy contra Kaido, né? E do último momento lá, do discurso do Momonosuke, que tava tudo muito épico, tudo muito grandioso. Então nós precisamos desse momento mais leve, mais cômico, como o Momonosuke levando uma surra por se agarrar na Nami, e os pervertidos do bando dando boas-vindas à vida adulta, Momonosuke. Ou então Yamato explicando o costume de Wano de sacrificar algo numa promessa para ter um desejo atendido. E temos o momento do banho pós-saga. Toda grande saga termina com essa sessão de banho, com um banquete, uma grande festa. E exatamente no mês do orgulho LGBTQI+, o Oda confirma que sim, Yamato é um homem trans, mais ou menos, né? Porque tem toda aquela questão de que quer ser Oden, né? E não que ele se sente como Oden, mas tratam como ele justamente porque Oden foi homem e como ela quer ser Oden, então é ele, né? Então tem toda essa questão, e aí nós temos essa participação do Yamato no banho masculino, né? Enquanto o Okiko no banho feminino. Então muito legal, uma forma bem sutil assim de mostrar o quão inclusivo o bando do Chapéu de Palha é. E até onde ali o Oda tá nesse discurso ali de inclusividade e aceitação do próximo, né? Se não era claro antes, com todos os arcos que tivemos antes, ficou bem claro aqui agora, né, com o Yamato. Mas nem tudo são rosas. Oda, seu desgraçado, jogando as novas recompensas na nossa cara e largando, não revelando quais são. A informação que todo mundo tá mais esperando, tá? Já faz anos que já estão especulando quais vão ser as novas recompensas de todos os Chapéu de Palha. A última vez que isso aconteceu, se eu não me engano, foi em Dressrosa, né? Que nós tivemos um boost em cada uma das recompensas. Mas eu entendo, foi extremamente necessário, já que nós vamos ter esse um mês sem One Piece, e guardar essa revelação no próximo capítulo, no último capítulo antes do hiato, é perfeito, porque aí nós vamos ter assunto pro mês inteiro. Mas o capítulo não termina por aí, porque ainda temos a aparição do novo almirante Rainbow. E olha só que genial. O capítulo começa com o mundo lá fora, o macro, e aí nós fomos indo pro micro aos poucos. Fomos indo pra capital das flores, e então centro narrativo dos Chapéus de Palha, então voltando pro macro,
né, do universo do One Piece, com os jornais, com o Kid, o Apu, para voltar então com o governo mundial, com o Green Bull e com aquela pergunta lá do início do capítulo: quem está interferindo nas mensagens entre o governo mundial e a CP0? Quem está indo em direção a CP0? Almirante Green Bull. Oda passou esse pequeno mistério para nos segurar durante toda a narrativa desse capítulo. Então ele lançou um monte de bomba para fazer a gente esquecer completamente desse mistério, só para então nos ressurpreender com a revelação do mistério que a gente tinha esquecido. Se você desenhar a curva narrativa, vai fazer exatamente isso. Começa com as informações do governo mundial e o nosso interesse vai disparando, né? E opa, alguém que aqui tá interferindo no sinal. É um pequeno ponto de virada ali do nosso interesse. Então nós temos toda a situação com o Luffy, que é mais neutra, né? Com toda a situação da escola e de Wano, que é bem mais neutra, né? Introduzindo o chapéu de palha, introduzindo uma situação mais leve, para então jogar o nosso interesse de novo com as recompensas e com a situação do governo lá fora, né? Do Kid, do Apu, para então estourar com o Green Bull, encerrando o capítulo e deixando um gancho para o próximo capítulo. Kishoten e aí Ketsu, né? O finalzinho ali, estourando, finalizando a história, amarrando todos os pontos que tinha introduzido nesse capítulo, mas deixando ganchos para o próximo. Essa estrutura narrativa do Kishoten Ketsu, explicada muito bem pelo Hirohiko Araki, o autor de Jojo, no seu livro Manga in Theory and Practice, um livro que eu li e reli, eu uso bastante ele para escrever o meu próprio mangá autoral, Honra! Este vídeo é patrocinado por Honra, um quadrinho que conta a história de Koichirosuke, um samurai que viveu em 1550 e foi escravizado e vendido no Brasil. A HQ digital está disponível na Amazon por apenas R$10, link na descrição. E tem mais, eu também estou participando, pelo menos eu quero muito participar, do Call to Action do Webtoon. Eu estou desenhando o meu próprio Webtoon, eu vou deixar... E logo, em julho mais ou menos, no meio de julho, eu vou conseguir lançar esse capítulo, então esperem. Então quando eu lançar, por favor, eu vou deixar links também nos próximos vídeos, nos vídeos futuros, assim que eu lançar o capítulo, para vocês darem uma lida. No caso, ele é um one shot para essa competição, Call to Action, contando a história de 2 caçadores de recompensa, baseados num RPG que eu jogava com inscritos aqui do canal, com o pessoal que participa do Discord, link na descrição, nós temos um Discord para quem quiser participar. No futuro eu quero retornar com esses RPGs, mas enfim, voltando aqui, ele foi baseado nesse RPG do One Piece, então eu adaptei a história, eu adaptei todo o universo pra não ficar One Piece, né, pra não... direitos autorais e tudo mais. Então, conta a história desses 2 caçadores de recompensa, caçando uma recompensa. É divertido, é uma trama bem simples, mas funciona pra um one shot, né, que é aquelas histórias com início, meio e fim, pra estabelecer mais ou menos o fio da história, o fio narrativo da história. Então, se você quer saber mais, considere se tornar um apoiador, porque você terá acesso a esse quadrinho antes dele lançar, né? Eu vou ir postando as páginas no Apoia-se. Eu estou falando isso porque eu estou encerrando a arte finalização agora, começando o processo de colorização. Então, se você está vendo esse vídeo hoje, provavelmente já vou ter postado alguma coisa do quadrinho no Apoia-se. Então, por favor, se você gosta dos vídeos, né, se você gosta aqui do canal e das minhas análises, você quer ver mais de mim, mais conteúdo meu, se torne um apoiador, você verá. Também dê like no vídeo, me siga nas redes sociais, todos os links aqui. Muito obrigado por terem visto essa análise até aqui. E é claro, não podia dar menos que 10 de 10 para One Piece 1052. Muito obrigado por terem visto até o final, por terem me acompanhado até aqui. E lembrem-se, as árvores somos nós.